Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, e esse é o Sua Excelência, o Fato, o primeiro desta semana, né? O primeiro desta semana, que será a última semana neste horário. A partir da segunda-feira, dia 1º de fevereiro, dia em que haverá eleição para as mesas diretoras do Congresso Nacional, nós estaremos no ar com nova frequência e novo horário. O Sua Excelência, o Fato, irá ao ar ao vivo às segundas, quartas e sextas, de 8h30 às 9h30 da manhã. Bom, Eumano Silva, bom dia. Eumano, estamos hoje ante um debate político, é uma agenda que vai e volta na política brasileira, mas é sempre uma agenda que provoca raiva, que provoca indignação na sociedade brasileira. É uma agenda que alguns dizem que é uma agenda udenista, remetendo, né, ao UDN, a União Democrática Nacional, que foi o partido dos grandes opositores ao Getúlio, ao Juscelino, ao Jango, que foi o braço civil, né, do golpe armado, do golpe militar de 64, mas, de qualquer forma, né, é uma agenda que era cara, inclusive, primeiro a esquerda, antes dela ser governo, e depois contra a esquerda, quando ela foi governo. A agenda dos gastos pessoais. Não, né? E não por acaso, na chamada para o programa de hoje, fizemos a seguinte provocação. Na terra prometida dos fanáticos bolsonaristas, não jorra leite e mel, mas há cascatas de leite condensado brotando das rachadinhas, né? E por que isso, Eumano? Porque desde domingo está circulando a planilha de gastos do governo federal com alimentação, né? Por exemplo, geleia de mocotó, R$1.842.000, leite condensado, R$15.641.777, leite em pó, R$16.659.000, iogurte natural, R$21.487.000. E para onde esses gêneros alimentícios estavam sendo direcionados? Para os palácios, né? E por que o leite condensado pegou tão de frente, né, contra o presidente e virou aí na memeroteca brasileira, né, virou o grande mote para os memes, por causa da imagem do Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, passando leite condensado num pão francês, durante um café da manhã cenográfico, né, aquela coisa meio humilde e tal, que ele maquiou para surgir nesse café da manhã na Rede Globo, em horário nobre, durante o Jornal Nacional, durante a campanha eleitoral, como se fosse uma pessoa simples. Mas está aí. E diante disso, o que aconteceu? Novamente, as placas se mexem em Brasília e cria-se um grande alarido em torno da cobrança desse pessoal que está hoje no poder, que dizia que quem tinha passado pelo poder queria se locupletar, né, pessoalmente com verbas públicas, tal, 15 milhões gastos em leite condensado para os palácios do governo federal e 22 milhões apenas investidos no CNPq, no orçamento de 2020. O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisas, é a entidade que coordena a investigação científica e que sempre foi a joia da coroa da nossa ciência nacional, que está tão depauperada, que está tão desvirtuada, que está tão marginalizada por esse governo que não prioriza a ciência. Foram 15 milhões de reais gastos em leite condensado
quando faltou essa quantia até para o fornecimento de oxigênio, por exemplo, ao Amazonas, aonde faltou oxigênio por falta de preparo, por falta de logística, por falta de humanidade desse governo federal. E, em razão desses gastos, que, no total, durante o ano de 2020, somam 1,8 bilhão de reais, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que hoje em dia é liderado pelo Ciro Gomes, que é pré-candidato a presidente da República, o PDT, que era o partido do Leonel Brizola, lá atrás, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo investigue, né, esses gastos excessivos com alimentação dentro do governo federal. Aí o que chama atenção no mundo da política, né? Como eu te disse, eu lembrei, o Brizola fundou o PDT. O PDT é o partido do Ciro, que é pré-candidato a presidente da República e que tenta ser o candidato da centro-direita com apoio de uma parte desse pessoal que diz que é centrão, mas que eu chamo de direita liberal, né? Isso é do jogo, isso é do jogo. E o PDT, o Brizola, lá atrás, nos anos 80, durante a eleição de 89, quando ele disputou a passagem para o segundo turno contra o Collor, com o Lula, e perdeu, ficou em terceiro lugar naquela disputa, o Brizola, num momento de irritação com o PT, mas quando via o PT crescer na preferência da classe média e crescer por causa desse discurso de cobrança com os gastos de governo, dizia que, e Brizola detestava fazer política com esses argumentos, que são argumentos, muitas vezes, são simplórios de olhar os gastos públicos, muitas vezes, não sempre. O Brizola dizia que o PT era a UDN de macacão. Por quê? Porque era a mesma agenda da UDN, né, que estava sendo colocada agora com a voz da esquerda, e a UDN era de direita. A UDN foi o braço civil, né, que derrubou Getúlio, né, do golpe que derrubou Getúlio, o golpe militar também, dado pelos militares, que tiraram Getúlio em 45 do Palácio, que levaram a UDN, né, os udenistas, a banda de música, que levaram ao suicídio de Getúlio, que infernizaram o governo de Juscelino Kubitschek, né, que era considerado um democrata de centro, né, e que também levaram ao golpe, né, contra João Goulart em 1964. Esse é o cenário. Eu acho que essa agenda tem que ser essa bandeira, sim, da cobrança por esses gastos que são ridículos, que são absurdos, que não podem acontecer. Tem que ser feita, essa cobrança tem que ser feita. E não à toa, isso incomodou muito o governo, porque essa turma chegou ao Palácio empunhando essa bandeira udenista. Tanto incomodou que hoje de manhã o Portal da Transparência, que é uma conquista da imprensa brasileira e é uma conquista daqueles que acham que o governo tem que prestar conta de tudo e tem que ser assim, o Portal da Transparência saiu do ar hoje de manhã. Saiu do ar e voltou modificado, maquiado. Mano, você, nesses muitos anos de redação, você fez já grandes apurações sobre gastos públicos, né? Como você encara essa agenda? Você acha que ela vai colar no governo atual ou que isso é uma crise passageira? Olá, Lula. Olá, pessoal. Olha, primeiro, é uma marca muito forte, né? Acho que, assim, fora os fatos específicos, 15 milhões com leite condensado, é muito leite condensado. Chiclete, né? Chiclete está muito longe de ser um gênero de primeira necessidade. 2 milhões, se não me engano, com chiclete. Então, e veja que teve um aumento em relação a 2019, teve um aumento de 20% nos gastos.
é um aumento injustificável, não creio, seria talvez a pandemia, não sei onde. Agora, chiclete, leite condensado, alfafa, isso tem que ser bem explicado. Primeiro, o governo tem que se explicar, saber de onde vem isso, são coisas que assustam. Tem coisa aí que já é injustificável na largada. 2 milhões em chicletes, que é realmente algo totalmente dispensável. Eu estou colocando aqui na tela o resultado, né, da pesquisa sobre compra, que aí individualiza o valor de cada mercadoria. Valor unitário da lata de leite condensado, R$ 162. Valor unitário da lata de leite condensado, eu vou repetir, R$ 162 custa a lata de leite condensado que está, nesse momento, nas dispensas do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, do Palácio do Jaburu. E isso também serve ao vice Hamilton Mourão, sobre quem falaremos na sequência. Até que se prove o contrário, nós temos aí um desvio de dinheiro público que tem que ser investigado rapidamente pelas autoridades. É inadmissível, todos nós aqui conhecemos o supermercado, não há possibilidade de uma lata de leite condensado custar R$ 160. Então, agora, sobre a agenda, Lula, eu acho que ela é inevitável, com todas as observações do Brizola. Eu até lembro quando o Paulo Delgado, quando era deputado federal pelo PT, depois ele saiu do PT, e ele brigava aí com essa agenda do PT de explorar aí denúncias no Congresso e tudo. Ele tinha uma frase que era: essa coisa de ética ainda vai acabar com o PT. Porque depois o PT também foi cobrado, o PT também cometeu aí os seus desvios. E, com tudo isso, eu acho que o que acontece é que, na verdade, a nossa administração está permeada desse tipo de coisa. Assusta, agora, quando vemos que tem esse tipo de despesa sendo feita. Nós estamos em plena pandemia, está faltando oxigênio, está faltando insumo para vacina, está faltando tudo, e tem dinheiro para esse tipo de coisa. Acho que o governo, acho que é uma marca difícil para o governo, porque Lula, todo mundo entende o que é uma lata de leite condensado, às vezes é difícil você entender a política. Agora, a tentativa dos bolsonaristas hoje das fake news era dizer que era mentira, era tentar desmentir a transparência, era tentar desmentir diário oficial, era tentar desmentir os órgãos públicos. Então, assim, estão partindo para um desespero, que expliquem. E eu vi até que a primeira reação do secretário de Comunicação Institucional do governo, Felipe Pedri, o que ele fez foi atacar a imprensa. E aí, vamos fazer justiça, foi um trabalho importante do Portal Metrópolis, foi um trabalho do núcleo de dados, e veja que não nasce da esquerda. Isso foi uma simples observação. A reportagem foi até discreta, a primeira reportagem, tratando ali de sagu, chiclete, mas a coisa cresceu, ficou tão absurdo. Então, não há uma coisa que saiu da esquerda. Foi uma observação de números de gasto da presidência. Para qualquer pessoa, esses números são abusivos, esses números são inadmissíveis. Então, eu acho que fazem bem os partidos, com todo respeito ao Brizola, mas o Brizola também falava muita coisa que não precisamos concordar, né? O Brizola também não era esse poço só de sabedoria e de acertos. O Brizola também, como todos os políticos brasileiros, vamos lembrar que o Brizola tentou, por exemplo, apoiou o Figueiredo no final, né? O Brizola queria mais 2 anos para o Figueiredo. Então, ele queria 2 anos para o Figueiredo para esperar que ele acabasse o governo do Rio e ele fosse candidato na sucessão do Figueiredo ali. Esse tipo de coisa. Sem direta já. Exatamente. Então, assim, o Brizola, essa observação dele aí, eu acho assim, corrupção, lamento, tem que ser denunciado, tem que ser apresentado, as pessoas têm que saber, é o nosso, o seu, o meu dinheiro que está sendo gasto. Então, nesse aspecto, eu acho que o governo tem muita explicação, acho que isso vai para a campanha, esse leite condensado... Não, o governo tem muita explicação a dar. O governo tem muita explicação a dar. Sim, a dar para os investigadores. As informações têm que vir por aí. Porque exatamente. É muito dinheiro, é muito desperdício, e nós não estamos aqui para desperdiçar, né, Lula? Está cortando dinheiro, como você bem falou, da ciência e tecnologia, dinheiro que está sendo usado agora para as pesquisas que tanto precisamos. Mas é isso, por enquanto. Mano, um outro tópico de hoje, né, logo cedo foi divulgada a pesquisa de emprego e desemprego, e como a gente vem antecipando aqui a gente não faz engenharia de obra feita, quer dizer, a gente diz antes o que virá e depois a gente precisa lembrar as pessoas que foi dito aqui
que em janeiro teria mais uma escalada do desemprego, não à toa, são 14,8% da população economicamente ativa desempregada no país. E inacreditáveis, né, 11,5 milhões de brasileiros, está aqui a matéria desta manhã, a reportagem desta manhã do portal G1, em um ano, 11,5 milhões de brasileiros perderam emprego no setor privado. Tá? O setor público seguiu contratando. O que não é ruim, é necessário. O setor público, ele não tem que ser criticado por ser inchado. Ele tem que ser criticado por servir mal quando serve mal ao cidadão. Né? Mas tudo que nós estamos vivendo nesses últimos 12 meses, a pandemia, a necessidade de um Estado ágil, de um Estado que proteja a sociedade, de um Estado que dê respostas urgentes, aquilo que a sociedade precisa, né? Não pode ser esquecido, não pode entrar na vala comum desse discurso contra o setor público ou do inchaço do setor público. Esse é o discurso liberal que não sobreviverá a esses tempos turbulentos de pandemia. Então, o que nós estamos vivendo é uma crise do emprego, né? E ela vai se agravar. O Brasil se tornou desinteressante para a economia, para os investidores internacionais. O Brasil tem um governo que é tido como um governo nefasto de extrema-direita e um governo que atua contra a sociedade, que, inclusive, será julgado no Tribunal Penal Internacional pelas acusações de genocídio. Né? O Bolsonaro tem um encontro marcado com esse julgamento durante o seu mandato ou após o seu mandato. Né? E nós temos hoje essa crise econômica ainda crescente. Você está mergulhando um pouco nessas questões de emprego e desemprego. Qual a tua visão? A gente está vivendo o pico de uma linha de crescimento ou ainda tende a acelerar esse desemprego que virou uma febre na sociedade brasileira e que está paralisando a nossa economia, a nossa microeconomia, e que hoje é uma das preocupações centrais do eleitor brasileiro? Olha, Lula, acho que está em uma das questões centrais do que nós vivemos hoje. Eu andei conversando até, lendo algumas coisas aí sobre como os especialistas estão projetando aí essa questão do desemprego, e o que se nota é que está todo mundo muito pessimista. Até uma perspectiva de talvez algum crescimento da economia, se fala hoje em 3,5%, mas isso é insuficiente para reverter esse quadro de desemprego que nós temos. E o que é grave, esse desemprego ele é desigual, ele afeta mais as camadas mais pobres, ele afeta mais os negros, e ele privilegia quem, no meio dessa pandemia toda, no meio dessas circunstâncias, quem tem um maior grau de instrução, quem tem mais preparo para essa disputa aí no setor privado pelos empregos. Então, há uma preocupação muito grande nesse sentido. E aí, Lula, o que nos leva assim, a ter mais dúvidas ainda, e eu sempre parti desse princípio, até por ser jornalista na área de política, eu sempre percebi, e isso não sou eu que inventei, isso muita gente fala, é que se a política vai mal, não há como o país ir bem. Não existe. Você pode até fabricar no meio de uma ditadura um milagre econômico, mas isso não vai dar certo. Se você não tem uma unidade, se você não tem um mínimo de consenso político dentro do país, você não consegue chegar a isso. E é o que está acontecendo agora. Nós temos o país desunido, e não está desunido só nas ruas, está desunido também dentro do Congresso. E temos essa disputa no Congresso, que aparentemente vai ser ganha pelo Arthur Lira, que ninguém sabe o que pensa, todo mundo só sabe que ele é bolsonarista, ele não tem uma proposta para o Congresso. Eu só vejo ele nessa conversa de que ele escuta mais os pares, escuta mais todo mundo, que o Rodrigo Maia e o Baleia são centralizadores, coisa nessa área, mas ele não tem uma proposta, o que
alavanca a candidatura dele é o amparo, com tudo que isso significa, do Palácio do Planalto. Então, a política vai continuar sendo guiada por esse lado, vai haver muita pressão nas ruas pelo impeachment, muito difícil de aprovar esse impeachment, porque provavelmente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ganham e eles aparentemente vão segurar, a menos que a pressão seja grande demais, mas não resolvendo a política. Se esse Congresso é rachado dessa maneira, qualquer medida, Lula, que se queira aprovar para melhorar as condições econômicas do país, para ter retomada de emprego, mesmo essas questões dos benefícios sociais que precisam ser resolvidos, porque isso está diretamente ligado. Um dos problemas agora para 2021 é exatamente que o auxílio emergencial acaba agora e ainda não tem uma alternativa para substituir. Então, nisso tudo, o que eu vejo é um quadro de pessimismo, é um quadro de crescimento do desemprego ainda, e isso vai... E a desqualificação dos empregos também. Vamos lembrar que a reforma trabalhista ela permitiu várias, e também já depois da pandemia, várias mudanças na legislação trabalhista que prejudicaram o trabalhador, eles prejudicaram os direitos trabalhistas, tiraram direitos. Então, os empregos hoje, diferentemente do público... Eu costumo dizer que a reforma trabalhista tirou a rede de proteção do trabalhador. Rede de proteção, né? Uma expressão bem melhor, exatamente. Então, hoje, os trabalhadores privados ganham menos, estão mais desamparados, enquanto que o servidor público tem as suas condições estáveis, e isso é uma diferença a ser observada, sim. Eu fui trabalhador da iniciativa privada a vida toda e eu percebo a diferença que acontece nos dois setores. Não se trata de falar mal, genericamente, de funcionalismo público, pelo contrário. O funcionalismo público mostra agora, na pandemia, a importância que tem uma estrutura forte do SUS em todas as áreas, na educação, não se trata disso, mas precisamos ver em que país nós estamos vivendo. E é um país de crescente desemprego e de gastos supérfluos, como nós estamos vendo agora nessa questão das compras de alimentação do governo. Então, Lula, o quadro não é bom. Não percebo no Paulo Guedes nenhum tipo de projeto, de iniciativa. Ele sempre repete as mesmas coisas, que não se confirmam. Aliás, o Paulo Guedes como profeta, ele já estaria demitido há muito tempo. Tudo que ele tenta prever não dá nada certo. Não acredito que a eleição do Arthur Lira vai melhorar a vida do governo nessa questão da economia, porque em termos de economia é tudo o mesmo grupo, os grupos são todos liberais, como você próprio diz, de centro ou de direita ou de centro-esquerda, e isso não vai, eu acho que isso não vai mudar. Esse setor que está votando contra o Arthur Lira, que é o setor mais oposição, digamos assim, vai continuar muito influente na Câmara. Isso é capaz de segurar projetos, isso é capaz de segurar esses projetos aí na área de costumes comportamentais. E então, assim, a política vai continuar dividida, é o que eu prevejo. E isso não ajuda o governo, e isso não ajuda a população, e é nesse ritmo que nós vamos tocando, Lula. Eu concordo contigo, assim, no Congresso, nas eleições das mesas, da Câmara e do Senado, os favoritos são o Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. Acho que a questão do Rodrigo Pacheco, eu diria até que está praticamente consolidado, são favas contadas. Na Câmara ainda pode ter uma disputa, mas até esse racha que foi divulgado do DEM hoje, essa divisão da bancada do DEM, mostra muito o humor contrário à candidatura do Baleia Rossi e a possibilidade muito forte da eleição do Arthur Lira. Agora, a questão do impeachment, que eu também concordo contigo, não há nenhuma condição de ele ser aprovado hoje, mas o impeachment se impõe. Tá? O impeachment do Collor, não havia condição dele passar 2 meses antes de ele ser votado na Câmara dos Deputados. Né? E entre a denúncia do Pedro e o Collor sair do Palácio impedido de governar, transcorreram 5 meses. E quando o Pedro fez as denúncias dele, o governo Collor estava numa ascendente, tinha trazido, né, para Brasília o que eles chamavam de os profissionais da política, que era a turma do antigo PFL, atual DEM, né, e eles estavam fazendo um governo de coalizão com esse centro, com essa turma, que aquilo foi o berçário, né, do que desagou nesse centro
do Congresso Nacional. E o Collor saiu, né? Então, o impeachment, quando ele tem que se impor, ele se impõe. Diga. É berçário mesmo, né? Porque eu até brinquei agora no Twitter, é o filho do César Maia, o filho do Benedito de Lira, o filho do Wagner Rossi, o DEM presidido pelo neto do ACM, é berçário literalmente falando. Exatamente, exatamente. Isso é boa, né? Eu acho que o líder do DEM também é o Efraim, não é isso? Que é filho do ex-senador, não é isso? Não é isso, é o filhotismo, né? A Simone Tebet, né? A Simone Tebet é filha do Rames Tebet. Filha do Rames, né? É isso, é o filhotismo, né? Mas, mano, então, se tiver que se impor, se imporá. Agora, a eleição do Arthur Lira trará, isto sim, uma série de problemas, eu não tenho dúvidas, para a agenda econômica, que é uma agenda completamente tonta do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele não é um economista, ele é um doutrinador, né? Ele é como você bem descreveu, ele é um profeta. Só que ele é um profeta das coisas impossíveis, do próprio credo, entendeu? Daquilo que não vai acontecer, e as profecias dele nunca se realizam, graças a Deus, né? Que não entende a política. Só que, nesse aspecto, né, no aspecto assim macro, ele tinha que ter aproveitado a presidência do Rodrigo Maia, com quem ele brigou. Porque ontem, inclusive, trocaram farpas, né, verbais em reuniões. Foi uma coisa inacreditável, uma verborragia burra, né, do Paulo Guedes contra o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia vai deixar de ser presidente, mas vai continuar na Câmara, e vai continuar na Câmara claramente como o líder de uma agenda econômica que, em tese, seria muito mais próxima daquilo que o Paulo Guedes pensa do que daquilo que o Arthur Lira e a sua curriola de fisiológicos quer, porque o que o pessoal do Arthur Lira quer é cargo, e o Paulo Guedes quer extinguir esses cargos. O que o pessoal do Arthur Lira quer é diretoria de estatal, daquelas, como dizia o Severino, que é uma espécie de... O Severino Cavalcante é uma espécie de ídolo dessa turma que vai acabar se elegendo. Eu quero a diretoria que fura poço e acha petróleo, né? É isso que eles querem. E aí o Paulo Guedes vai ter que entregar? Vai entregar? Ou vai pedir o boné? Né? Qual é essa relação que eles vão ter? Esse vai ser um problema, porque o Arthur Lira não representa aquilo que o Paulo Guedes acha que ele representa na Câmara dos Deputados. Diga. Aí eu acho que para a gente pensar qual que é o objetivo do governo Bolsonaro. O objetivo do governo Bolsonaro é sobreviver. O objetivo do governo Bolsonaro não é resolver a pandemia, não é resolver a economia, não é resolver a educação, é sobreviver. Então, nisso, e o Paulo Guedes também, para ele já demonstrou que para ele é suficiente sobreviver no cargo. Ele gosta daquilo ali, já deixou claro, ele não vai sair daquilo ali. Ele, mesmo com todas essas contradições entre o discurso liberal e essas coisas do Centrão. O Centrão é tudo menos liberal, né? O Centrão é o próprio apego ao Estado, né? O Centrão vive em função da busca de espaços para usufruir, de alguma maneira, do Estado. Tanto é que ele passa por todos os governos. Foi criado o original no governo do Sarney, durante a Constituinte, mudou um pouco ali no governo Fernando Henrique, no governo Lula, mas ressurge a partir do governo Dilma com essa feição mais ainda... Porque ele surgiu para combater a esquerda, as bandeiras da esquerda na Constituinte. E ele, depois disso, passou a simplesmente ser o partido que negocia a adesão ao poder, qualquer que seja esse poder. O Centrão é um pouco isso. Então, Lula, eu acho que nesse rumo aí, não tem muita saída para Paulo Guedes, para a economia. Nós vamos viver aos trancos e barrancos. Esse país até
eu até me impressiono como ele consegue sobreviver no meio dessa loucura toda, com tanto político, tanto governante na contramão da razão, na contramão aí do bom senso, e que vamos sobrevivendo. Mas o desemprego aumentando, a inflação aumentando e a pandemia descontrolada, né, Lula? Não tem razão aí para a gente ter otimismo, não, infelizmente. Mano, e aí entramos no terceiro tópico do programa de hoje, a pandemia descontrolada. O ministro, né, o ministro da Saúde passando um grande aperto, né, das investigações que estão fechando o cerco em torno dele, né, e esse fechamento de cerco em torno dele, porque ele sim é responsável, né, pelos gastos mal feitos, pelo despreparo do Ministério da Saúde para lidar com a pandemia, pela tragédia humanitária de Manaus. Ele é militar, ele é da ativa, ele é general, e ele hoje está enxovalhando o oficialato brasileiro. Ele responderá pelos crimes de incompetência, de incúria, né, nos tribunais superiores, na justiça comum, mas vai sobrar para ele na justiça militar. Na mira do TCU, que também está apurando os gastos mal feitos do Ministério da Saúde, né, e da Polícia Federal, a ação de Pazuello incomoda o Exército e já preocupa o Planalto. Diz o G1, um comentário do blog do jornalista Gerson Camarote, de agora de manhã. Sim, incomoda. As investigações que são procedentes e consequentes contra Pazuello e contra a sua gestão desastrosa no Ministério da Saúde, ele que levou para lá essa médica cearense, Mayra Pinheiro. Essa Mayra Pinheiro é uma pessoa completamente desqualificada, né, que fez política no Ceará, junto com o PSDB, foi a líder, né, daquela turma do ódio contra os médicos cubanos. Ela foi para a linha de frente da resistência, da tentativa de impedir que os médicos cubanos desembarcassem em Fortaleza e fossem atuar como atuaram no sertão cearense. Depois, em razão disso, ela virou uma política local, foi deputada estadual, foi candidata ao Senado, né, em 2018, ficou em terceiro lugar na disputa, ficou em quarto lugar na disputa, foi candidata na chapa do candidato do PSDB, do Tasso Gereissati, né? Mas a Mayra Pinheiro, ela foi a desqualificada que criou aquele portal do Ministério da Saúde que preconizava o tratamento precoce que não existe contra o coronavírus, né? E esse tratamento precoce contra o coronavírus é um crime de genocídio, porque ele mata, ele não adianta contra o vírus, e ele mata, né, pelos efeitos colaterais da medicação que é preconizada lá, e ao gastar com isso, eles deixaram de gastar com a logística de oxigênio, e isso matou também muita gente em Manaus. Então, agora, o Pazuello, ele pode alegar a lei da obediência devida, que, aliás, foi o que alegaram os oficiais americanos quando foram pilhados no Iraque, né, nas atrocidades, na esteira da Guerra do Golfo, né, alegaram que era a lei da obediência devida, e aí eles chutaram para cima a culpa em relação aos crimes, à barbaridade, à barbárie que se cometia no Iraque. Se o Pazuello alegar a lei da obediência devida, acima dele tem o presidente da República, que é esse desqualificado perverso chamado Jair Bolsonaro, né? Então, meu mano, isso incomodando os oficiais, que queriam já há muito tempo que o Pazuello tivesse passado para a reserva. O Pazuello não passou. O Pazuello está manchando, enxovalhando a imagem dos oficiais da ativa do Exército, sobretudo do Exército. E olha bem, levaram 30 anos para tentar
reposicionar, fazer um branding, né, da imagem dos oficiais brasileiros, depois da ditadura e do fiasco que foi econômico, social, né, a ditadura militar. E a tragédia humana que está até hoje enterrada em algum ponto do país, ou foi lançada, né, no Oceano Atlântico, né, os corpos dos desaparecidos políticos. Né? O Exército destruiu, em 2 anos, todo aquele trabalho de reconstrução, de dar um mínimo de civilidade e de inteligência, de organização e de preparo como diferencial competitivo, né, da elite das Forças Armadas. O Pazuello representa isso e, sem dúvida, isso é um problema muito grande e que o Bolsonaro vai ter que responder por isso aos oficiais, ao povo brasileiro e à história. Diga. Olha, Lula, exatamente essa questão dos militares que eu queria falar. Acho que você sabe, eu comecei a cobrir na política, no começo da minha carreira, eu cobri a área militar. Ainda no tempo dos ministérios do Exército, Marinha, Aeronáutica, eu fui credenciado nos 3 ministérios, eu ia diariamente ao Ministério do Exército, sempre a Aeronáutica, a Marinha um pouco menos, frequentava também o Estado-Maior das Forças Armadas, que era uma espécie de precursor aí do que chegou depois a ser o Ministério da Defesa. E assim, eu comecei a cobrir em 1989, eu fui credenciado pela primeira vez entre os militares. O ministro era Leônidas Pires Gonçalves, um ministro duro, mas é o ministro que fez a transição da ditadura para a democracia. É o ministro que foi o homem do Tancredo nessa negociação. Ele tinha sido comandante do Terceiro Exército, Comando do Sul, e ele foi essa pessoa. Logo no meu primeiro dia, eu me lembro que o Leônidas esteve na sala de imprensa do Ministério do Exército, lá no QG, lá no Forte Apache, e eu lembro que a conversa franca, dura, ele questionando, mas eu aprendi com os militares, é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, eu aprendi a respeitar os militares, o esforço que eles faziam para se adaptar à democracia naquele momento. Isso foi durante o governo Sarney, percebi isso até durante o governo Fernando Henrique. Quando a esquerda chega ao poder com o PT, houve uma mudança dentro dos quartéis que eu percebi. Eu já não era mais setorista nessa área, mas eu tive vários momentos em que eu tive algum tipo de contato direto, profissional, com o Exército, principalmente, com as outras forças menos. E nisso daí eu percebi que naquele momento eles tinham um alinhamento ideológico. Isso se refletiu principalmente na Comissão da Verdade, em que eles resistiram, boicotaram, não ajudaram, criticaram e tentam fazer dela um mote para agrupamento, para a mobilização da direita. Então, o Exército, que até certo ponto estava nesse projeto de redemocratização, ele passou a adotar uma linha. Aquilo que eles mantinham ali meio escondido, que era a defesa tácita da ditadura, para eles nunca foi golpe, para eles nunca foi ditadura, sempre foi um governo militar que veio para salvar o Brasil, nunca vi dentro do Exército brasileiro, nem da Aeronáutica, nem da Marinha, qualquer reflexão, qualquer tipo de autocrítica. E todos os erros que cometeram na economia, na política, nos direitos humanos, jamais. Mas no primeiro momento havia um esforço e eu percebia neles até uma espécie de vergonha pelo que tinham feito. Tive grandes interlocutores, respeito muito a figura em si dos militares. Tive grandes interlocutores que me trataram com muito respeito, muitas vezes não me dando informações, mas simplesmente sabendo negar, sabendo justificar por que negavam. Mas depois isso foi piorando. E os últimos contatos que eu tive, eu passei a ter até desinformação de dentro do Exército, que é uma coisa que nunca tinham feito comigo, que era te levar para o lado errado da informação, te tirar do rumo da informação, como nós costumamos dizer nas redações. Então, Lula, eu lamento muito que o Exército, que as Forças Armadas tenham assumido esse papel mais ideológico, e isso se reflete na participação de, acho que mais de 6 mil militares no governo federal, sejam eles da reserva, quase todos, mas alguns da ativa, e por isso a figura do Pazuello hoje incomoda, como coloca o nosso colega Gerson Camarote, o Pazuello hoje incomoda os militares, é porque há um resquício dentro das Forças Armadas ainda de que está passando do ponto. Agora, isso daí é muito pouco
porque não houve nenhuma sinalização de que essa militarização do governo ia ser ruim, porque o governo, eles próprios sabiam que o governo seria ruim, porque eles conhecem o Bolsonaro mais do que nós. Eles conhecem o Bolsonaro mais do que você e eu. Eu até conheci bastante no Congresso, também tive uma boa relação com ele. Eu nunca tive problema com os militares. Eu, às vezes, até critico bastante, mas é mais lamentando que eles não tenham tomado o bom caminho da democracia, a questão do Ministério da Defesa, que desde o governo Temer voltou a ser um ministro militar, um contrassenso. A sociedade ela é civil, os militares são parte dessa sociedade e a ela devem obediência. E, no caso agora, eles estão, o Pazuello, essa coisa da cloroquina, Lula, isso sozinho seria suficiente para derrubar qualquer governo. Eu nunca imaginei que se pudesse prescrever, o Ministério da Saúde prescrever um remédio que não é aprovado, que não tem eficácia comprovada cientificamente. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso em nenhum governo. E eu estou vendo isso num governo e estou vendo um general bancando isso. Então, isso é muito grave, que sejam bem feitas essas investigações, vão se arrastar, 2 meses de investigação do Pazuello. Imagina, nessa média de mais de 1.000 pessoas mortas, quando acabar essa etapa da investigação, nós já estaremos muito próximos de 300 mil mortos. Veja que nós estamos correndo atrás de uma grande tragédia e nós estamos correndo erradamente, porque a nossa reação a essa tragédia está sendo conduzida por uma pessoa que não é da área de saúde e obedece a um presidente que tem como único projeto preservar o seu mandato. Para isso, é importante ele manter uma parte da população que o apoia cegamente nessa mobilização, mesmo que em cima de falsidades, de mentiras, de negacionismos do presidente. Então, eu acho que nesse cenário, mais uma vez, o cenário, a previsão continua sendo ruim. Eu acho que o Pazuello vai continuar ministro mais um tempo. O Bolsonaro vai colocar outro. Se colocar outro, vai colocar para fazer a mesma coisa. O Bolsonaro já está bancando. O Bolsonaro já está bancando essa postura. Então, eu acho que nós vamos para um momento de muita dificuldade. Então, vou responder aqui, eu perdi um pouquinho, que eu vou responder aqui a colega, amiga Márcia. Só um minuto, antes de você responder a Márcia, deixa eu responder ao Inácio Lautaro Pirota, que perguntou aqui se os militares serão um obstáculo para a reforma ministerial e a chegada de mais partidos do Centrão no governo. Em minha opinião, eles não serão, né, porque eles estão loucos para largar os cargos aonde estão. Se pedirem, eles largarão, né, por ordem do comando superior. Né? Agora, já mancharam a farda, já mancharam o exército. Né? Isso aconteceu com os militares aqui, em escala nacional e numa tragédia muito grande, o que aconteceu em Brasília, numa escala muito local, né, com a eleição do Agnello Queiroz, do PT, porque o Agnello se elegeu em 2010 para acabar com o horrorismo, acabar com a corrupção, para fazer uma nova forma de gestão na cidade, e rapidamente o Agnello botou para dentro um bando de horrorizista, aliás, a pior banda do horrorizismo para dentro do Palácio do Buriti, e eu falei para ele, eu disse, olha, você conseguiu um feito, você desmoralizou a moralidade, né? E é isso que está acontecendo com os militares. Eles estão desmoralizados por isso, então eles querem sair. Agora, eles não são problema para essa recomposição, só que essa recomposição, ela não ocorrerá, né? E você, então, responde a Márcia Marques, que eu só quero dizer uma coisa, aí eu concordo com ela. Você disse que conheceu bons militares. Eu nunca tive essa sorte, né? Eu nunca apurei, nunca estive como setorista de Exército, de Forças Armadas. Eu sempre tive uma relação muito crítica, né, a militares, policiais federais e procuradores da República. Né? Eu sempre fui uma pessoa, digamos, muito afável no trato, né? Mas muito dura
nas minhas convicções nas conversas. Então, eu não tinha uma conversa boa com essa turma e não reclamo disso. Responda a Márcia. Ô, Lula, eu tenho que fazer justiça às minhas fontes de informação, Lula. Eu acho que a gente não pode generalizar nenhuma instituição, assim como eu acho que não é certo a gente generalizar a imprensa. Eu acho que as coisas... E, assim, sim, conheci bons militares, conheci militares que queriam que... Vou citar um militar que você provavelmente conheceu, um dos militares de mais fino trato que eu conheci, General Alberto Cardoso, chefe do GSI no governo Fernando Henrique Cardoso. Estou dando aqui um exemplo. O general era um homem lhano. E foi quando ele era chefe do GSI que o governo, junto com a esquerda, aprovou aquela lei que trata das compensações às famílias e às vítimas da ditadura. Então, havia sim, eu acho que a gente precisa fazer justiça, e como instituição, de qualquer maneira, nós não vamos ter uma Costa Rica, nós não vamos ter um país sem forças armadas. Então, nós precisamos trabalhar com o que nós temos. E acho que nós não, por mais que a nossa memória, né, Márcia? E aí nós somos da mesma geração, nós crescemos aí, nossa juventude, boa parte dela, durante a ditadura, então nós sabemos muito bem o que é uma ditadura, nós sabemos muito bem o que significam os militares no poder. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida e acho que o militar nunca foi feito para governar. Agora, eu acho que nós precisamos trabalhar para que eles melhorem. E agora, Lula, eu vou discordar de você de novo. Eu não acho que eles queiram largar esses cargos, não. Essas pessoas que foram para os cargos já sabiam que o governo era ruim, já sabiam que o Bolsonaro era ruim, estão grudados. E essa é uma característica negativa dos militares. Eles adoram cargos, eles adoram os penduricalhos, eles adoram... Estou sendo genérico aqui, mas assim, eles adoram os coquetéis de fim de tarde, muito bem servidos, o bom uísque, o bom vinho. Isso tudo faz parte do métier deles, eles gostam disso, é da vida deles isso. Cada promoção, cada penduricalho a mais, cada envio para o exterior, isso é da vida deles. Não temos guerra, felizmente. Agora, acho que nós precisamos conviver com eles e devemos trabalhar para que eles melhorem. Para que eles, e isso seria óbvio, né? Não imaginei que eles iam embarcar na barca do capitão Bolsonaro, que eles conheciam mais do que nós, que era o indisciplinado. Então, tudo o que se pensa de positivo em relação aos militares, o Bolsonaro nunca encarnou isso. A disciplina, o Bolsonaro era indisciplinado, sabe? Toda a não politização dos quartéis, o Bolsonaro politiza os quartéis, politizava antes e politiza agora. Então, eles realmente tomaram o caminho errado e acho que isso começou que eles, quando a esquerda foi para o poder, eles não aceitaram. Essa é uma questão ideológica. E apesar de que eles foram muito bem tratados nos governos da esquerda. No final, até que não, no final já teve alguns ruídos. Mas eles foram muito bem tratados, tiveram missões importantíssimas no exterior, mudou o patamar das nossas Forças Armadas em vários aspectos. E agora estão se deteriorando. Desculpa, falei demais, esse é um assunto que eu gosto de tratar, isso vem... e aí talvez eu pareça um pouco romântico, né, Márcia? Eu sou um pouco romântico na profissão ainda, apesar de tudo. Mas um romântico pessimista. Em frente. Falou demais, não, meu mano. Esse programa aqui é bom porque há discordância entre dois jornalistas, entendeu? Assim, é como o inquérito policial. Um faz o papel do jornalista do bem, o outro faz o papel do jornalista do mal, e aí a gente avança, é assim que as coisas são descobertas, né? E outra, aqui há uma saudável discordância, e aqui já veio o Alan Marques, né, para concordar. Alan Rodrigues. Desculpa, Alan Rodrigues, para concordar com você, há uma saudável discordância, e a gente precisa ter, na discordância que as opiniões melhoram, que se aperfeiçoa, né? Porque há aí, em boa parte da mídia, uma opinião flat, todo mundo pensa igual, todo mundo fala a mesma coisa, é uma coisa completamente pasteurizada, filtrada, absurda, aonde não se evolui. Aqui não, mano. Nós somos democratas, aprendemos a ser democratas, né? Nos construímos como democratas. E chega ao fim esse programa e lembre, na terra prometida, como começou aqui, né? Na terra prometida dos fanáticos bolsonaristas, não jorra leite e mel, mas há cascatas de leite condensado brotando das rachadinhas, né? É bíblico, como eles gostam, né? É isso, esse foi o Sua Excelência, o Fato de hoje.
Na próxima sexta-feira, ainda às 11 horas da manhã, será o último dia às 11 horas da manhã, o Gilberto Nascimento, jornalista, um dos maiores pesquisadores, um dos maiores investigadores da influência, né, da religião na política, é o autor do livro O Reino, sobre a Igreja Universal, e o Bispo Edir Macedo, a melhor biografia do Edir Macedo, a única biografia realmente verdadeira do Edir Macedo. O Gilberto Nascimento estará conosco aqui na sexta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo, no Sua Excelência o Fato, para falar sobre a agenda de costumes, né, do bolsonarismo nesse congresso que vai eleger as suas mesas na segunda-feira. É isso, muito obrigado para quem ficou até aqui, né? Um bom dia para vocês, né? E o programa está disponível no canal do YouTube. Obrigado. Eumano, até logo. Falou, Lula. Obrigado, pessoal. Até a próxima.